Sim, concurseiro, sou o Mestre Mário e você é sempre bem-vindo ao nosso canal. Para você que vai fazer concurso da Prefeitura de Campinas, vai fazer concurso da Banca Vunesp, assista a nossa aula, inscreva-se neste canal e também conheça os meus preparatórios exclusivos, específicos para a Banca Vunesp. Lá você encontra as questões resolvidas por assunto, a correção das últimas provas. Esta prova mesmo já está disponível para vocês lá no meu preparatório de português. Concursando, na aula de hoje faço a correção das questões dos níveis médio e também superior. Vunesp, questão de nível médio em pessoas que acumulam itens porque simplesmente não conseguem jogá-los fora. O trecho em destaque pode ser substituído em conformidade com a norma padrão de emprego e colocação pronominal por qual outro. Então é importante você compreender colocação pronominal. Já vem à sua cabeça próclise, ínclise, mesóclise? Está certo. Você precisa estudar muito o que, caro concursando? Você precisa estudar muito próclise, porque são mais regras. Para você compreender melhor quando vai usar a próclise, eu criei o Enéas 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? São as palavras que levam à ocorrência da próclise. Observe na minha explicação. Então, agora vamos falar sobre Enéas 4Ps. Isso daqui ajuda bastante na hora de você fazer as questões de concurso. Observe só, primeiro é importante você compreender que próclise é o uso do pronome antes do verbo. Mestre, o que é Enéas 4Ps? São as palavras atrativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e nós teremos, neste caso, o quê? Uma próclise. Por quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Então, apareceu Enéas 4Ps, você já sabe, é um caso de próclise. Então, o que é Enéas 4Ps? Observe aqui, é a preposição em seguida de verbo no gerúndio. Observe aqui, em se tratando, então aqui eu tenho a preposição em, mais o verbo no gerúndio, você observa que o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se o pronome vem antes do verbo, então quer dizer que eu tenho um caso de próclise? Perfeito. O homem não se lembrou, observe, N de Enéas, não é isso? Olha aqui, o pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Ah, se veio antes do verbo, então eu tenho um caso de próclise? Perfeito. Olha o icônico Enéas aqui. Por que Enéas 4Ps? Ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda na TV, candidato à presidência da República, e falar, meu nome é Enéas. Basicamente isso. Daí criei o Enéas 4Ps. As frases exclamativas, faltou o ponto de exclamação aqui, que Deus o abençoe, então o pronome antes do verbo. Advérbio, olha o advérbio sempre aqui. Então aqui eu tenho o verbo e se eu tenho um advérbio, Enéas 4Ps. Tenho Enéas 4Ps, você já sabe que neste caso o pronome oblíquo átono vem antes do verbo, não é isso? Então já vou marcar aqui todos os pronomes oblíquos átonos. Então vamos ver aqui agora. Quando as orações, as conjunções subordinadas, S de Enéas, você já viu Enéas aqui? Então, quando oração subordinada, aí vai atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, e neste caso eu tenho o que, caro concursando? Um caso de próclise. Quem o fez infeliz? Pronome interrogativo. Agora aparecem aqui os 4Ps de Enéas 4Ps. Pronome interrogativo atrai também o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Pronome relativo também, essa é a pessoa que o faz muito feliz, o pronome oblíquo átono antes do verbo. Alguém, pronome indefinido, atrai também aqui o pronome oblíquo átono para antes do verbo. E aqui eu tenho o pronome demonstrativo. Isso me emociona muito. Então, caro concursando, pegou a sua prova, você já vai se lembrar de Enéas 4Ps. São as palavras atrativas que levarão à ocorrência da próclise. Lembre-se também de que a próclise prevalece sobre a mesóclise e a ínclise. Tem próclise? Tem palavra atrativa? É ela que manda.
Agora que você já compreendeu, primeira coisa, colocação pronominal, você vai procurar Enéas 4Ps para saber se é obrigatório o emprego da próclise. Então, aqui eu já encontrei o não, é o N de palavras negativas. Então, o N de Enéas. Se eu tenho palavra negativa, ela será uma palavra atrativa que vai atrair o quê? Vamos marcar de novo aqui o pronome oblíquo átono. Observe onde eles estão. Aí você já vai observar algo. Opa, se tem Enéas 4Ps, o pronome oblíquo átono precisa vir perto dele. Olha aqui. Se está longe, eu descarto. Então, aqui não é próclise. Quando eu tenho uma próclise, o pronome vem antes do verbo. Aqui está perto, por enquanto, eu vou deixar. Aqui está longe, vou descartar. Aqui está perto, aqui também. Então, agora eu preciso saber, além de Enéas 4Ps, eu preciso verificar outro ponto interessante. Quando falar substituir na VUNESP, você vai se lembrar disso daqui, ó, transitividade verbal. Você tem um verbo transitivo direto, você terá como complemento o, a e suas variações. Aí pode ser lo, lá, los, las, no, nas, também quando se fala das variações. Então, aqui eu já observo o, a, lo, lá, no, na e as formas plurais aqui também. Os, as, los, las, nos, nas. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, eu vou usar lhe ou lhes como complemento. Vamos observar aqui. Não conseguem jogá-los fora. Olha aqui, eles jogam o quê? Eu jogo futebol. Eu jogo os itens. Ah, então jogar é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu não posso usar lhe ou lhes. Então já vim aqui e descartei mais uma. E agora, não los conseguem ou não os conseguem? Aqui a forma correta é não os conseguem. Por quê? O os aqui vai se equivaler a eles. Eu não vou falar não joga eles. Eles os itens. Então, aqui para você compreender. Então, não os conseguem jogar fora. Por que não é los? Porque as formas lo, lá e suas variações, caro concursando. Então, as formas lo, lá, los e las você vai usar quando o verbo terminar em R, S ou Z. Aqui você consegue observar que eu tenho o verbo jogar, não é isso? Olha aqui, não conseguem jogar os itens. Então, terminou em R, S ou Z, caro concursando. Aí você vai se lembrar de que você vai retirar o R, S ou Z e vai colocar o L. Aqui eu não posso. Se eu usar antes do verbo, eu não posso colocar não los jogar. O correto aqui é não os conseguem jogar fora. Assinale a alternativa em que as vírgulas foram empregadas para separar os termos de uma enumeração. Caro concursando, a VUNESP traz, às vezes, vírgula usada para separar os termos de uma enumeração ou os termos que exercem a mesma função sintática. É a mesma coisa. Você observa, por exemplo, na primeira alternativa. São também incapazes de quê? De catalogar, cuidar, organizar e limpar. Então, você observa, são termos que exercem a mesma função sintática ou uma enumeração. Se você falar, fui ao mercado e comprei arroz, vírgula, óleo, vírgula, verduras e legumes. Ali você observa, eu comprei o quê? Arroz, verdura, legumes. Então, são termos que exercem a mesma função sintática ou uma enumeração. São também incapazes de catalogar, de cuidar, de organizar. Então, aqui eu já consigo identificar essa enumeração. Nem a patologia descontrolada das acumuladoras, mas que sim ou não, às vezes, adjunto adverbial intercalado. De curta extensão, pode vir separado por vírgula ou não. E aqui eu tenho a vírgula antes de uma conjunção adversativa, aquela que vai trazer uma ideia de adversidade. Então, eu uso a vírgula antes do mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia.
Todavia, antes de termos lido qualquer uma das compras da anterior, já estamos comprando novos. Então, quando vier uma oração subordinada adverbial antes da oração principal, eu vou usar a vírgula. Já estamos comprando novos, os novos que vão se acumulando sem serem lidos. Então, aqui vem para explicar. Então, eu tenho a oração subordinada adjetiva explicativa. A explicativa, ela virá separada por vírgula. Lembrem-se disso daqui. Oração subordinada adjetiva explicativa vem separada por vírgula. Para o escritor Roberto Calasso, autor de Como Organizar uma Biblioteca, aqui eu tenho vírgula. Quem é Roberto Calasso? O autor de Como Organizar uma Biblioteca. Aqui eu tenho um aposto explicativo. Eu vou usar a vírgula para o aposto explicativo? Sim. Um lugar para o usuário se perder e encontrar um livro ainda melhor. Então, você observa, olha aqui, se tem termo intercalado ou deslocado, nós vamos usar a vírgula. Aqui a gente já consegue observar que não é uma enumeração, não é o termo que exerce a mesma função sintática. Caro concursando, questão agora muito recente contemplando o crase. Você vai se lembrar de substituir a feminina por uma masculina. Se der ao antes da palavra no masculino, terá crase antes de uma no feminino. Resolve tudo? Não, mas uma grande parte vai ser resolvida. Quando fui à biblioteca, quando fui ao clube, deu ao antes de uma no masculino, terá crase antes de uma no feminino. Então, quando fui à biblioteca, olha aqui, colocou na. Eu fui no banheiro, eu fui na escola, não. Quem vai a algum lugar, preposição exigida pelo verbo ir, mas artigo definido feminino que vem acompanhando o substantivo, no feminino, biblioteca. Então, quando fui à biblioteca. Pública da cidade, pus-me a procurar. Antes de verbo no infinitivo, não uso crase. Anote aí também. A partir de hoje, não erro mais crase, porque aprendi com o mestre Mário. Já gabaritamos a questão, sem precisar do último. Procurar pelo livro o professor falara. O livro de que o professor falara. E se tivesse aqui somente a possibilidade do que ainda em xeque, se a gente já não tivesse gabaritado a questão? É outro ponto muito interessante você se lembrar. Observe o verbo. Aí nós temos ali pronome relativo que, como você observa, o livro de que o professor falara. Mas se eu tivesse colocado o livro que o professor falara, você acharia que estaria correto? Não estaria, por quê? Quem fala de alguma coisa. Então, esta preposição que vem junto com o verbo falar, eu falo de você, eu falo do concurso, preposição exigida pelo verbo falar, ela virá antes do pronome relativo. Um exemplo que sempre uso, o livro de que gosto é este. Nada do livro que gosto, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Essa preposição virá antes do pronome relativo que. A expressão empregada em sentido figurado em. Caro concursando, não volte ao texto, faça a leitura de todas as alternativas. Acredito que você já vai, lendo, você já vai identificar. O outro grupo minúsculo, pequeno, acredita que nosso futuro está em outros planetas. Tudo aqui foi empregado em sentido próprio, sentido denotativo, sentido literal. Construir o foguete, foguete mesmo, e pousar em Marte, pousar igual um avião pousa, é factível, realizável com a tecnologia atual. Se não aguentar, o plano vai por água abaixo. Olha, eu tenho um plano de levar a população a Marte, mas o coração não vai aguentar, aí o meu plano vai pegar a água do rio ou das chuvas, né? A gente vê muito por aí, inundação, e aí vai levar rio abaixo o meu plano. Então, aqui foi empregado em sentido figurado. O plano vai por água abaixo, pois não existe no horizonte. Quando fala vai por água abaixo, é que ele não dará certo, ele precisará ser esquecido. Então, aqui foi empregado em sentido figurado. Para esse estudo foram construídos pequenos corações humanos capazes de funcionar fora do corpo. A única diferença entre as duas é que um operava na ausência de gravidade, empregado também em sentido próprio, como aparece aqui. Então, descarto também
alternativa E. Assinale a alternativa em que a oração destacada apresenta a mesma relação entre ideias estabelecida pela conjunção embora. O Vunesp adora as conjunções embora e quando. Embora a humildade intelectual não esteja associada a maior capacidade cognitiva, ela está relacionada a mais conhecimento geral, lá no terceiro parágrafo. Então, o primeiro ponto é você compreender a ideia. O edital da Vunesp fala conjunção, as ideias e relações que elas estabelecem. Qual é a ideia? O sentido que traz a conjunção embora. Observe um exemplo com essa conjunção. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote. Imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora, já vou colocar aqui. Ela indica um fato concessiva, indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok, então oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a Vunesp adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração. Vou colocar aqui. Na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal, a outra ali você já viu, embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar. Primeiro ponto, a oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Compreendido? Então, eu já sei que a conjunção embora, ela traz uma ideia de concessão. Tanto é que eu posso usar embora, mesmo que. Ela traz uma ideia de causa, haja com confiança para que ninguém ponha em dúvida seus projetos. Qual o objetivo de você agir com confiança? Para que as pessoas não coloquem dúvida em seus projetos. Então, aqui, quando aparecer a preposição para ou a locução conjuntiva para que, ela vai trazer uma ideia de finalidade. É o objetivo, é o fim. Causa. Com o sucesso da Bienal do Livro, como o sucesso da Bienal do Livro foi indiscutível, haverá novas edições do evento. Então, aqui é uma ideia de causas. Apareceu causa nas suas alternativas? Coloque primeiro. Por quê?
porque a causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Primeiro ela foi um sucesso, depois vai haver novas edições. Viu? Para você repetir tal evento, tem de ter sido um sucesso. Primeiro ocorreu o sucesso, depois um evento. Então, ali eu já vi que, embora ela traz essa ideia de concessão. Condição: sortearemos o prêmio desde que, se todos os clientes estiverem presentes na loja. Ideia de condição, não é o caso. Concessão: ideia oposta da oração principal, mas não impede aquela oração de acontecer. Mesmo que a estrada esteja liberada, o tráfego de caminhões permanecerá lento. Estrada liberada, o quê? Tráfego rápido, não é isso? Então aqui eu consigo observar essa ideia oposta da oração principal, estrada liberada e tráfego lento. Isso é uma ideia oposta, não é isso? O certo seria, se está liberado, tráfego rápido. Então, ideia oposta, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Olha aqui, ideia oposta, e mesmo com a estrada liberada, a ação da oração principal continua acontecendo, que é o tráfego lento. Então, ideia de concessão, ideia oposta da oração principal, mas não impede a ação da oração principal de acontecer. Concessão: à medida que, nada disso. À medida que, ela vai indicar proporcionalidade. Então, aqui é uma ideia de proporção. À medida que a verdade veio à tona, o irmão reconheceu a injustiça que cometera. Nada de concessão. Concessão aqui vai ser embora e mesmo que, como aparecem aqui. Considere as frases. De acordo com a norma padrão de emprego e colocação de pronomes, as lacunas dessas frases devem ser preenchidas respectivamente por. Como vamos preencher? Observando colocação pronominal. Já falei com vocês sobre Enéas 4Ps, as palavras atrativas que levam à ocorrência da próclise, que é quando o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise, o pronome vem no meio do verbo, e ênclise, o pronome vem depois do verbo. Em se tratando das principais características para a aquisição de conhecimentos, quem geralmente possuem-nas ou as possuem. Geralmente aqui é advérbio. Olha o A de Enéas, advérbio. Advérbio atrai o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá antes do verbo. Quem as possuem. E aqui, então, possuem-nas, descartou. Qualidades como saber analisar fatos e reconhecer fake news é mais provável encontrá-las, vou colocar aqui, encontrá-las em pessoas que têm pensamento reflexivo. As qualidades são quem? Elas. Então, eu vou falar, é mais provável encontrá-las. Correto? Encontrá-las. Por que não é encontrar-lhes? Porque com verbo transitivo direto, eu vou usar o, a e suas variações. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, na hora de fazer a substituição, eu uso lhe ou lhes. Como aqui é um verbo transitivo direto, eu não posso usar o lhes. Então, já descartou. Para os intelectualmente humildes, curiosidade e mente aberta fazem parte da lista de predicados que lhe... Predicados, olha aqui, o P. Aqui é o pronome relativo. Enéas 4Ps. Apareceu o pronome relativo, palavra atrativa vai levar à ocorrência da próclise. Então, que lhes, alternativa C, que lhes são vantajosos. Conseguiu compreender? O lhes vai vir antes do verbo, porque neste caso aqui eu tenho uma palavra atrativa que vai levar à ocorrência da próclise. A frase que está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal se encontra na alternativa. Novamente aparece aqui o se. Importante a gente compreender aqui. Primeira coisa, apareceu o se, será que ele é partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito? Busque a transitividade do verbo. Eu descrevo o quê? Com verbo transitivo direto, ou verbo transitivo direto e indireto, o se é uma partícula passivadora. Isso quer dizer que eu tenho a voz passiva sintética e que este verbo aqui
vai concordar com o núcleo do sujeito paciente. Simples assim. Quando for partícula passivadora, se o sujeito paciente que vem lá depois do verbo estiver no plural, verbo no plural. Sujeito paciente no singular, verbo no singular. Traços aqui está no plural, então o verbo precisa também estar no plural. Descrevem-se os traços de comportamento. Para Elizabeth Mancuso, convém àqueles que pretendem ser humildes intelectualmente não sucumbir. Então, descarto aqui, lembrando que preciso da alternativa correta. Vou deixar a alternativa B por enquanto. A aceitação de que somos imperfeitos nos conduzem. O que nos conduz? Faz a pergunta com o verbo e identifique o núcleo do sujeito. A aceitação nos conduz. A aceitação conduz ao primeiro passo. Podem haver, verbo haver no sentido de existir, existem a curto prazo bons resultados. Então, o verbo haver está com sentido de existir, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele vai transferir para o seu auxiliar essa impessoalidade. Então, o correto aqui seria pode haver. Nos depoimentos, nota-se verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, se é partícula passivadora, ele vai concordar com o sujeito. Neste caso aqui, sujeito oracional. Nota-se isso. Sujeito oracional é iniciado por uma conjunção integrante e posso substituir por isso. Isso é notado. Se isso é singular, o verbo também no singular. Correto? Os estudiosos se referem apenas à probabilidade diz quando se tratam, vamos simplificar aqui, ó, tratam, vou colocar aqui, trata-se dos que têm humildade. Então, primeira coisa, trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Se é um verbo transitivo indireto, o se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo é impessoal. Então, o correto aqui seria quando se trata dos que têm humildade intelectual. Importante você compreender neste caso, caro concurso, porque como eu tenho aqui uma palavra atrativa, atrai o pronome oblíquo átomo para antes do verbo. Faça isso. Traga para a forma simples, forma simplificada. Trata-se dos que. Aí você vai identificar. Verbo transitivo indireto vem acompanhado da preposição de. Então, eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, o verbo não vai para o plural. Voltando à alternativa B. Para Elizabeth Mancuso, convém àqueles que pretendem ser humildes intelectualmente não sucumbir ao efeito de modéstia. Então, vamos pegar isso daqui. Não sucumbir ao efeito de modéstia convém. Porque o convém aqui, convém você compreender que ele está na terceira pessoa do singular. Se fosse terceira pessoa do plural, nós usaríamos o acento circunflexo. Bem interessante, merece muita atenção. Então, eu já vi que esse verbo está no singular. Ah, mas ele não deveria estar no plural concordando com aqueles? Não. O aqueles aqui é um objeto indireto. Convém a alguém. Então, aqueles aqui é objeto indireto. Eu tenho que identificar o sujeito. O sujeito aqui é o sujeito oracional. Ah, sujeito oracional pode substituir por isso. Isso convém àqueles que pretendem. Isso. Então, aqui, se tem sujeito oracional, o verbo será empregado sempre na terceira pessoa do singular. Isso convém. Bem interessante. Olha aqui, vamos colocar na ordem direta. Isso convém àqueles que pretendem ser humildes intelectualmente. Não sucumbir ao efeito de modéstia convém àqueles. Se convém, convém a alguém.